Então, é isso aí. Vamos lá. Amor. O amor desenvolve características pessoais, distinguindo e particularizando a criatura. Ao proporcionar-lhe vontade própria e independência, enseja que ela expanda horizontes e dissolva as barreiras onde o padrão e a generalização ergueram paredes. Nos nossos dias, a maioria dos indivíduos tem conceituado o amor baseando-se tão só no carinho de uma pessoa por outra, na construção romântica e simplista cultivada em nossa cultura, nos versos ingênuos e sonhadores dos poetas, ou no que escuta e vê nos meios de comunicação de massa. Na realidade, trata-se de conceitos egóicos, quase sempre retirados das frustrações, das inseguranças, da sensualidade e dos sentidos imediatos ou ilusórios. O amor é um potencial imanente do ser humano. É um fenômeno natural a ser despertado por todos e não simplesmente algo pronto e guardado nas profundezas da alma, esperando ser descoberto por alguém a qualquer momento. O amor está na naturalidade da vida de cada um. É uma capacidade a ser desenvolvida como a inteligência. Um dia, amar será tão fácil como respirar em uma atmosfera pura ou saciar a sede na água translúcida. No amor real, nós desejamos o bem da outra pessoa e nos alegramos com sua evolução no amor romântico. Nós desejamos a outra pessoa e nos vestimos com o manto da possessividade. Por não amarmos é que a indiferença e o desprezo vigoram no seio da sociedade. Quem ama se torna gradativamente um indivíduo pleno. Por isso, nem sempre é conveniente aos tiranos e dominadores nos incentivar ao amor. Não nos querem libertos, originais e criativos. A melhor forma de destruir um homem é impedi-lo de amar, exterminando assim sua naturalidade e espontaneidade. A sociedade atual, como as de outrora, não encoraja ou estimula os indivíduos a tomar posse de sua mais completa individualidade. Para nossa melhor elucidação, indivíduo não dividido em dois. Do latim indivíduos, indivisível, uno que não foi separado. Os governantes injustos e déspotas querem comandar os corpos. Os religiosos fundamentalistas, vinculados a todo e qualquer movimento conservador que enfatiza a obediência rigorosa e literal dos textos de um conjunto de princípios básicos, querem comandar as almas. Querem nos reduzir a fantoches, a simulacro de ser humano que nada sentem ou pensam. Fantoches são dirigidos, só obedecem, não possuem autonomia, não possuem comando da sua vida. Se houvesse amor entre os homens, não haveria fronteiras. O amor desenvolve características pessoais, distinguindo e particularizando a criatura. Ao proporcionar-lhe vontade própria e independência, enseja que ela expanda horizontes e dissolva as barreiras onde o padrão e a generalização ergueram paredes. Quando não amamos, ficamos vazios. A ausência de diversidade e de multiplicidade na vida interior e na exterior. Amar é uma forma básica de bem viver. Nossas estruturas íntimas estão alicerçadas no amor. Sem amor, tudo fenece. Buscamos a religião ou buscamos a Deus porque perdemos contato com o amor. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Conforme a expressão de Paulo de Tarso. Por que então temos tanta necessidade de buscar a divindade no exterior ou na superficialidade? A verdadeira religião tem o propósito de nos levar de volta a Deus, ao amor. Pois, segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Quando a humanidade aprender a amar, todos nós
todos nós nos reuniremos em torno de uma só religião, o amor. Aliás, a única religião professada por Jesus Cristo. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Essa é a mais pura essência dos ensinamentos do Mestre. Aliás, quantos não há que creem a amar perdidamente, porque não julga senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creias de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas, e quanto um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar como um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. Durante anos e anos, comentamos e refletimos sobre o que é o amor. Que tal analisarmos alguns sentimentos e emoções que quase sempre confundimos com ele? Quando sentimos enorme satisfação por estar ao lado de alguém a quem admiramos excessivamente, pelo seu jeito de falar, vestir, andar, satisfação que se intensifica em recepções ou eventos sociais, onde seremos notados, não se trata de amor, mas de exibicionismo ou narcisismo. Quando precisamos desesperadamente de um outro ser humano para viver ou ser feliz, estabelecendo para nós privilégios exclusivos, ou melhor, quando requeremos um verdadeiro monopólio de afeto, carinho e atenção dessa pessoa, não se trata de amor, mas de carência íntima ou necessidade afetiva. Quando vivemos entre crises de ciúmes, num clima de frustração, falta de confiança, tristeza e perda de estímulo para viver, lançando mão de qualquer recurso para manter uma pessoa ao nosso lado, mesmo quando sabemos que não somos amados, não se trata de amor, mas de baixa autoestima ou desrespeito a nós mesmos. Quando acreditamos que nossa existência perderá o sentido e não suportaremos viver sozinhos sem a presença do outro, reclamando insistentemente a presença de alguém ao nosso lado para que possamos nos livrar da insegurança ou da instabilidade emocional, não se trata de amor, mas de dependência ou apego compulsivo. Quando achamos que devemos ter o controle absoluto sobre o outro, não respeitando nada nem ninguém, dominando sua vida e acreditando que ela deva ter nossos mesmos objetivos, vontades e interesses, não lhe permitindo a livre expressão e o direito de escolher, não se trata de amor, mas de possessividade ou egoísmo. Quando discutimos com frequência por motivos banais e nos desestabilizamos mutuamente, vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão, tentando retrucar as ofensas para compensar a insatisfação afetiva ou a insaciabilidade sexual, não se trata de amor, mas de paixão ou simples desejo. Mesmo aquele que tem pouco amor em seu coração já possui uma pequenina chama que lhe ilumina o caminho nas tempestades escuras da existência humana. A luz de uma simples vela na escuridão da noite pode nos guiar seguramente e, por que não, também auxiliar os outros companheiros do caminho. Na imensidão da névoa noturna, um humilde vagalume consegue ser visto a relativa distância. Os nossos diminutos anseios de amor assemelham-se a tochas vivas, que nos conduzem por entre os abismos e os despenhadeiros que enfrentamos nas labutas da vida terrena. Questão 939. Visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente, senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa?
Como de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio. Não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre a aparência, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creias de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas, e quando um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Lá no fundo não deixa de dar uma tristezazinha, né? Ver que o amor que a gente acha que trabalha, que entende, ainda está tão longe assim do que é realmente o amor. Inclusive a gente já recebeu mensagens sobre isso, né? Dizendo que a gente fala de amor, mas a gente não tem ainda noção real do que é o amor, né? E isso não deixa de dar uma certa tristeza, né? Que a gente busca isso. Mas, por outro lado, a gente sabe que é um aprendizado como todas as outras virtudes, né? Que a gente busca desenvolver, né? Que a gente, de certa forma, admira e gostaria que nós tivéssemos em plenitude aquilo também, né? O amor é uma coisa que vai se desenvolvendo em nós. Mas teve um ponto nesse texto que me chamou muito a atenção, quando ele fala dessa coisa da não compreensão, do amor distorcido, né? E das religiões que tentam dominar as almas, né? Ao invés de ajudá-las a crescer. Isso é um ponto que me tocou, porque é exatamente o discurso da maioria daqueles que se dizem ateus, que não acreditam em religiões, que dizem exatamente isso. A religião é uma coisa criada para dominar as pessoas, fazer com que elas sigam cegamente os desejos dela, né? E isso me tocou porque é um ponto que eu nunca pensei que tivesse relacionado com a não compreensão do que a gente pensa que seja o amor, né? Que um amor distorcido se torna posse, se torna necessidade de dominação, e isso faz com que as pessoas acabam renegando e se afastando da divindade em si. Então, isso acho que é o ponto que mais me tocou. Teve um ponto que me tocou também, que foi essa parte no começo, quando ele fala que que o amor, né, ele está em uma parte aqui do começo, que é algo que você trabalha, né? Então, você, né, ele coloca aqui, né, o amor é um potencial imanente do ser humano. É um fenômeno natural a ser despertados por todos. Então, esperando ser descobertos por alguém a qualquer momento. O que acontece é aqui, essa parte aqui. O amor está na naturalidade da vida de cada um. É uma capacidade a ser desenvolvida como a inteligência. Então, da mesma forma que a inteligência ela vai sendo desenvolvida com a vida, com as dificuldades, com estudos, o amor, ele é desenvolvido, ele é aumentado. Você trabalha cada vez mais esse envolvimento amoroso, esse desejar o bem. E eu me lembrei de uma mensagem que o Pietro Baldi, né, quem me conhece sabe que eu gosto demais do Pietro Baldi, é um dos espíritos mais importantes na minha forma de ver o mundo.
ele psicografou uma mensagem de uma entidade que auxiliava ele, que era a sua voz. E aí tem uma mensagem, que é a mensagem da Páscoa, se eu não me engano, é onde ele fala sobre o amor. Ele fala isso, que é martelar, martelar, martelar a alma em amores cada vez maiores, amores cada vez mais amplos. Então, é algo que é esse aspecto onde você cada vez amplia e percebe que está para ser mais, e amplia cada vez mais. E teve uma frase que eu já coloquei aqui, que eu acho muito bonita, não sei de quem é, que fala assim, né? O limite do amor é amar sem limites. Então, claro que a gente está nesse estudo ainda, nesse aprendizado, e cada vez vamos ser sempre aprendizes de amores maiores e maiores, mas essa ideia de estar trabalhando ele como uma academia da alma, onde você vai amando, amando e trabalhando esse amar cada vez mais, me lembra a figura do Francisco, né, onde era tanto amor que aonde ele olhava era aquele amor na plantinha, no vento, no sol, na pessoa, enfim, é a vontade de amar e amar todo o cosmos e amar tudo, né? Então esse foi um ponto que eu quis compartilhar aqui com vocês. Uma parte que eu achei... Pode falar. Não. Pode falar, Sani. A parte que eu achei interessante é que quando ele fala que o amor está dentro, né? Não está fora, como a gente procura fora. E que todas as religiões, na verdade, que o que o Cristo ensinou foi só o amor. Essa é a temática da vida. Essa é a religião da vida, que é o amor, o puro amor. Isso me chamou muita atenção, eu achei a parte mais interessante também. Pode falar, Diego. Não, é duas coisas. Uma que o Ismael estava falando, eu lembrei do amor materno, né? Mas é um amor apego, ainda é um amor apegado, né? E tudo. E quando você falou que vai ampliando, eu me lembro quando eu tive a minha primeira, eu para ter filhos, eu tive muita dificuldade. Então, a minha primeira filha foi inseminação artificial. Foram muitos anos tentando e tudo. Quando nasceu, foi aquela paixão, né? Um negócio assim, nossa, estonteante, aquela coisa, um amor que, né, doía até, que a gente falava, nossa, aquela coisa toda. Aí depois, quando veio a segunda filha, quando eu estava grávida, todo aquele processo, eu ficava assim, será que eu vou conseguir amar do mesmo jeito? Eu me questiono muito, eu fico questionando a mim mesma muito, né, e eu ficava assim, e tudo, né, e de repente, aquele amor também aumenta, e você, quando você vê, você está lá apaixonado pelo segundo filho, e acho que vai décimo, quantos filhos vierem? E aí eu fico imaginando assim, na verdade, eu tenho muita dificuldade, eu já comentei aqui sobre essa questão do amor, como ele fala aqui, vários tipos, né, isso não é amor, isso não é amor, isso não é amor, eu vejo o seguinte, assim, o amor eu acho que é uma coisa que está dentro, está dentro de todo mundo. E a gente tem que lapidar, é como se a gente fosse lá, ó, a pedra bruta, né, o amor está dentro de todo mundo, e a gente está lá descascando para ele aparecer. E aí não seria um sentimento, no sentido, eu não consigo entender esse sentimento, eu vou amar uma pessoa. Eu sinto assim, e quando ama de verdade, assim, quando se amou igual o Francisco, é amor. Ele não sente amor, assim, não sei se eu estou conseguindo explicar, mas assim, a sensação minha é como Jesus, ele é amor, ele não sente, ele é, então, ele ama a todos, uma das coisas que eu virava, falava assim, amar a todos como a si mesmo, e eu virava assim, gente, como é que eu vou amar? Cara que está lá na China, eu não tenho como amar um cara que eu nem conheço, eu não sei. Aí eu começava a me questionar muito sobre isso, amar a todos? Como é que é isso, amar a todos e a tudo? Como é que é isso? Eu não tenho como amar uma coisa que eu não conheço. Mas se eu sou amor, já é amor, já se ama. Não precisa disso, né? Do referencial externo, só de dentro, né? E aí eu me questionei muito sobre isso a vida toda. E achei legal o texto, sim. E te ouvindo, Diva, eu estava pensando nisso, um pensamento que chega até a ser um pouco paradoxal, né?
essa coisa do desenvolver do amor, né? Para a gente aprender isso, a gente precisa deixar cada vez mais a nossa parte de humanidade, nos aproximar cada vez mais da nossa parte de divindade, né? Então a gente tem que deixar de ser humanos e nos tornar divino, né? E foi exatamente o que você foi descrevendo na tua fala, eu estava pensando nisso, você foi descrevendo exatamente isso, né? Meu Deus, como a gente fala e fala do amor, né? É decantado. Bom, esse texto tem que ler e reler várias vezes. Bom, mas então eu vou voltar a uma historinha que eu tenho com o Jean. Jean é um grande mestre, a gente conviveu muito, e um dia, eu fazendo uma oração, ele chegou para mim e falou que ia me ensinar a rezar. Eu falei para ele, rezar não, Jean, isso eu aprendi desde pequenininho. Você pode me ensinar muita coisa, mas rezar não. E o Jean falou assim, aprendeu errado. Eu vou ter que reaprender. E assim foi com o amor. A gente aprendeu aquele amor possessivo, o amor pela outra pessoa, né? Não um amor que liberta, não esse amor que o Cristo nos fala. E quando eu escuto o Silvio falando, talvez a gente está no jardim da infância e não consegue sair do jardim da infância nem no amor, ainda mais no resto, né? Quando falam das religiões, o que é religião? É religar. Religião é uma ponte que a gente procura, né? Entre a nossa existência aqui e Deus, vamos dizer assim, e da divindade. E a divindade está em nós. Então, a verdadeira religião seria o amor que começa com nós mesmos. Por isso Jesus falou, amai o próximo como a ti mesmo. Amar a centelha divina que habita em nós, para amar a centelha divina que habita no outro. E, gente, como essa leitura é rica. Temos que ler e reler. A gente, até amar, a gente está no jardim de infância. Nos permitir aprender a quebrar paradigmas, a reconhecer o verdadeiro amor. Eu não amo o Silvio mais do que o Ismael, do que a Diva, do que a Neuza. Eu amo o Silvio como Silvio, a Neuza como a Neuza, o Ismael como Ismael, o Zé Alves como Zé Alves, o Guilherme como o Guilherme, a Glaucia como a Glaucia. Amar o outro como o outro é intensamente, lembrando que dentro de cada um está o Deus, está a chama divina. Eu acho que esse negócio que o senhor falou também da divindade, né, que a gente deixar um pouco de ser humano para sermos divinos, para encontrar esse amor divino, né, e quando a diva fala que Deus é amor, né, e Deus falou, eu sou. Então, Deus é o amor. É de ser essa chama divina em nós, né, esse amor, e amar todos, a maior dimensão do mundo. O que você falou aí, Guilherme? O amor é a manifestação do Espírito absoluto na matéria. Isso aí. Muito rica a leitura. Reler várias vezes. Aprender a amar. Até a amar, nós estamos no jardim de infância. Esse ponto, Rômulo, que você colocou, né? Amar ao próximo como o a ti mesmo, né? Como a si mesmo. Tem um médium do Chipre, que é o Dáskalos, que é um médium curador, de um livro que eu gosto muito, que é o Mago de Estrovros. E aí é escrito por um antropólogo americano que foi lá passar um tempo com ele. E aí ele fala assim, como é que você faz as suas curas? Ele fala assim, eu expando o meu ser e envolvo a pessoa procurando me tornar um com ela. E aí eu sinto em mim o que está acontecendo, né? O que está acontecendo e procuro realizar a cura como se fosse uma cura em mim, né? Então, ou seja, ele expande, que ele se torna um com aquela pessoa que ele quer curar. E eu acho que eu vejo o amor um pouco como isso. É um processo de expansão, à medida que a gente expande e amar ao próximo
como a ti mesmo. Ou seja, você expande e vai se tornando um, e percebe que é amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, é a ideia da unidade. Né? E lembrando, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a ti mesmo. Então eu vejo muito esse processo também como expansão, cada vez mais amando, se tornando um, e percebendo que somos um mesmo.